Reforma da Previdência mais suave ainda este ano. É a aposta dos aliados do futuro governo Bolsonaro. Vamos saber o que pensam outras lideranças. O plenário celebra nesta terça os 30 anos da Constituição. É esperada a presença do presidente eleito. Escola sem preconceito. Projeto cria incentivo fiscal para estimular a inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular. Veja agora, no Jornal da Câmara. Reforma da Previdência ainda este ano. Aliados do governo Jair Bolsonaro avaliam que uma versão mais suave pode passar ainda este ano. Veja o que pensam outras lideranças. A equipe do presidente eleito avalia tentar votar até dezembro parte da reforma da Previdência aprovada por uma comissão especial da Câmara em maio de 2017. Desde então, o texto enviado pelo presidente Temer pode ser votado pelo plenário. O Paulo Guedes está conversando com o governo atual para ver se consegue fazer uma reforma da Previdência suave, ainda até o final do ano. Eles estão trabalhando com essa pauta. O que daria ali alguns bons meses ou de repente um ano inteiro para a gente poder estudar uma reforma da Previdência que viesse de fato a fazer o que a gente sonha, né? Que é uma transição. Mas mesmo lideranças favoráveis à reforma acham difícil conseguir algum consenso ainda este ano. Eu não vejo ambiente adequado para isso nesse momento. Até porque é uma matéria que precisa ser amplamente discutida. Para conseguir aprovar a reforma, todas as categorias têm que entrar, porque se deixar alguma fora eu vejo dificuldade. Não tem mais condições, até porque, além do prazo, não há nenhuma legitimidade por parte de grande parte dos deputados e senadores que aqui estão, porque não se reelegeram. A oposição promete se empenhar contra a reforma. Mas nós sabemos que tanto o Temer quanto o Bolsonaro o que pretendem é retirar direitos de trabalhadores e trabalhadoras e entregar a previdência pública, como foi feita no Chile, ao setor privado e aos grandes bancos. E isto nós estamos aqui para barrar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já afirmou que a reforma da Previdência é urgente, mas disse que é preciso avaliar se existe clima para aprovação este ano. Agora, a gente vai falar um pouquinho da perspectiva de votação aqui no plenário Ulisses Guimarães esta semana. Bom, primeiro vai ter sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores vão se juntar aqui para avaliar 9 vetos presidenciais e propostas de remanejamento no orçamento deste ano. Já na sessão só da Câmara, 3 medidas provisórias estão à disposição dos deputados para serem votadas. A primeira delas dá desconto nos impostos para os fabricantes de veículos. Só que, para pagar menos tributos, elas devem ter meta de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Outra medida provisória que pode ser votada permite que o dinheiro do Fundo de Garantia, o FGTS, financie as dívidas de hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas. Essa MP já está no finalzinho da votação, só falta analisar alguns pedidos de mudanças pontuais que os partidos fizeram. E, por fim, a polêmica medida provisória que trata do saneamento básico. Como, na prática, essa medida provisória pode facilitar a venda de empresas públicas do setor, partidos de oposição prometem tentar barrar o avanço da votação. Deputados da área de educação defendem reforço do ensino básico no próximo governo, mas estranham ênfase no combate à chamada doutrinação. Pelas estatísticas do Ministério da Educação, houve avanços na área no Brasil nos últimos anos. Hoje, quase todas as crianças têm acesso ao ensino básico. Já no ensino médio, 7 em cada 10 alunos têm nível insuficiente em português e matemática. O programa do governo Bolsonaro alega que os índices que avaliam a qualidade da educação revelam resultados ruins. Afirma que é necessário ensinar mais matemática, português e ciências. E condena o que chama de doutrinação e sexualização precoce nas escolas. Na alfabetização, o plano do novo governo sugere modernizar os conteúdos para, entre outras medidas, expurgar a ideologia de Paulo Freire.
O método Paulo Freire propõe trabalhar com palavras que fazem parte da realidade dos alunos e, a partir disso, sugere debater a situação de vida dos estudantes para que desenvolvam consciência crítica e autonomia. O deputado Danilo Cabral, presidente da Comissão de Educação da Câmara, alerta que projetos como o da Escola Sem Partido, em tramitação na Câmara, podem causar interferência na atuação dos professores. Eu acho que esse é um retrocesso. Nós temos que ter no ambiente das escolas um espaço para que a gente possa ter o contraditório, para que os profissionais da educação possam passar a verdade, independente dos valores que cada um possa ter. O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado Alex Canziani, elogiou a opção do governo eleito pelas primeiras séries do ensino. Na minha visão, o mais importante é você priorizar a educação básica no país. Isso é fundamental para que nós tenhamos jovens mais preparados, para que nós tenhamos alunos com a condição de poder acompanhar aquilo que o Brasil precisa face à era do conhecimento que nós estamos vivendo hoje. Os dois deputados concordam que qualquer governo deveria tomar como ponto de partida o Plano Nacional de Educação, que definiu 20 metas até o ano de 2024 e que não vem sendo cumprido. Câmara e Senado promovem nesta terça uma sessão solene para comemorar os 30 anos da Constituição. É esperada a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro. Será a primeira vez que ele volta à Câmara depois de eleito e antes mesmo da posse. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. A cena histórica está fazendo aniversário, 30 anos. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, foi um marco na história do Brasil. A celebração desta terça-feira é uma sessão solene. Ela ganhou ainda mais importância por causa das autoridades esperadas. Foram convidados todos os parlamentares constituintes e os presidentes da República, Michel Temer, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, além de embaixadores, parlamentares em exercício e os que tomarão posse em 2019. Também são esperados o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, e seu vice, o general Hamilton Mourão. Uma enfermidade social que precisa ser combatida, o suicídio. O projeto aprovado em comissão da Câmara busca prevenir os casos e valorizar a vida. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara cria a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida. E estabelece também que a semana do dia 10 de setembro será dedicada à reflexão e à promoção de campanhas de prevenção. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e o Setembro Amarelo é o mês dedicado ao tema. Nós sabemos que o suicídio é um problema físico, pessoal e também social. Muitas vezes um suicídio destrói uma família. No Brasil, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos. Então, e no mundo, chega a um suicídio a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está conversando aqui, uma pessoa está se matando em algum lugar do mundo. O projeto aprovado conceitua o suicídio como um mal social que deve ser combatido pelas 3 esferas do poder público. Estabelece ainda que o Estado deve manter um banco de dados com informações sobre o número de mortes e de tentativas de suicídio. A política prevê também a criação de canais de atendimento, inclusive por telefone, a pessoas com impulsos suicidas. As pessoas evitam, inclusive, falar a palavra como se não falar fosse reduzir ou eliminar o sofrimento psíquico que as pessoas sentem. E a gente sempre alerta que é preciso sim falar, é preciso atentar, porque à medida que você fala, você se sente melhor. O suicídio nada mais é do que um sinal de comunicação. A pessoa está comunicando que naquele momento a dor dela é tão insuportável que ela não consegue viver. Não que ela não queira viver. O que ela está falando é que naquele momento ela não consegue conviver com aquela dor que ela está passando. Para garantir o acesso à educação para a pessoa com deficiência, a lei prevê que as escolas devem oferecer acessibilidade e atendimento pedagógico especializado, mas nem sempre esse direito é garantido.
Não existe almoço de graça. A maneira de você atrair as escolas, as instituições privadas para que possam oferecer bolsas de estudo para as pessoas com deficiência é arranjar uma maneira que elas possam ter algum tipo de benefício. Projeto aprovado na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência prevê incentivos fiscais para escolas privadas oferecerem bolsas de estudo para alunos deficientes em idade escolar obrigatória. O valor total das bolsas poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda devido pela empresa, até o limite de 5% de seu faturamento bruto. Se o próprio Estado reconhece que uma pessoa com deficiência, na rede pública deve receber o dobro da destinação orçamentária, é justo que a escola particular também tenha isso. Apesar de reconhecer o mérito da iniciativa, representantes de entidades têm dúvidas sobre a eficácia da proposta. Aí eu já não sei se a melhor coisa é você dar bolsas para as crianças com deficiência. Talvez seja melhor um incentivo fiscal que priorize o desenvolvimento de projetos, contratação de consultorias que ajudem a implementar a inclusão numa escola que esteja com essa dificuldade, que ajude a fazer uma sensibilização do que é inclusão, por que é bom essas crianças estarem na escola, como trabalhar com a diferença. O incêndio que destruiu o Museu Nacional chocou o país. Depois dessa tragédia cultural, a Comissão de Educação aproveitou a comemoração dos 200 anos da instituição para analisar o que pode ser feito pela mais antiga organização científica do país. O Ministério da Educação se comprometeu a apoiar as ações emergenciais, como o escoramento do prédio com R$9 milhões até fevereiro de 2019. Mas para a reconstrução estrutural ainda faltam recursos. A ideia é captar pelo menos R$56 milhões entre 2019 e 2021 para a restauração do Palácio Sede, que abrigava exposições e coleções científicas. A instituição vive. As pessoas estão trabalhando, elas estão empenhadas e imbuídas da sua responsabilidade de trazer o Museu Nacional de volta para a sociedade brasileira. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Não adianta um punhado de pessoas bem intencionadas dentro dessa situação trágica, procurando lutar. Nós precisamos das pessoas que têm o poder nas mãos. Tem que ter uma previsão orçamentária. O museu tem que ser tratado como parte da produção de conhecimento e transmissão de conhecimento no Brasil, como parte do sistema de pesquisa, de ciência, de tecnologia, mas também parte do sistema de educação brasileiro. E essas foram as notícias da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 5 de novembro. Você pode rever nossas reportagens na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã.